Olá, meu amigo, eu sou o André Xiga e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode fazer muito sentido para você ou para algum amigo seu ou algum parente. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o cigarro e os males que esse cigarro pode causar na sua saúde. Eu não sei se você se lembra, mas antigamente as propagandas mais bonitas que existiam na TV eram as do cigarro. Marcas incríveis, homens fortes e bonitos andando a cavalo, aquela música emocionante. E você sabe que isso gerava muito dinheiro para as mídias, para as empresas de marketing e de propaganda, e muito dinheiro para as rádios e televisões também. Agora, o prejuízo que isso causava na saúde pública e também na saúde privada era tão alto que até mesmo o próprio governo decidiu proibir essas propagandas. E eles perceberam que, apesar do dinheiro que as empresas pagavam para anunciar o cigarro, os prejuízos financeiros causados pelo problema de saúde que esse cigarro pode causar eram tão grandes que realmente, na hora de pôr na balança, não valia a pena. Então, se até o nosso governo já entendeu há muitos anos atrás que o cigarro não é nenhuma vantagem, nem financeira, muito menos para a sua saúde. Às vezes a gente fala, o cigarro mata aos poucos, e o fumante fala, mas eu nem tenho pressa de morrer. Você já ouviu isso? Isso é uma forma jocosa e de brincadeira de abordar um assunto muito sério. Então, o cigarro ele causa uma dependência química, uma dependência física, mas também uma dependência psicológica. Eu tive um professor que fumava tanto que um dia ele estava com o giz de escrever na lousa e ele fumou o próprio giz. Vocês acreditam nisso? Isso não é piada, isso é verdade. Então, eu estou aqui hoje, nesse nosso programa, para contar para você algumas coisas que vão fazer você refletir ou talvez convencer algum dos seus amigos e dos seus parentes a parar de fumar. A questão toda é a seguinte: você imagine que more numa região de campo, onde o ar seja totalmente limpo, sem poluição, nenhuma fábrica perto da sua fazenda ou do seu sítio, mas você fuma. Se eu comparo o seu sangue com o sangue de alguém que mora numa cidade como São Paulo, que é absurdamente poluída, talvez os dois sangues tenham as mesmas substâncias nocivas. Exatamente o que eu quero te contar. Existem centenas de produtos dentro do cigarro que causam mal para a saúde. Quero falar basicamente de dois hoje aqui para você. Um é a nicotina, é o que dá aquela sensação de bem-estar e é aquilo que vicia nas pessoas. E o gás carbônico. Você sabe o que é o gás carbônico? É o gás que sai do escapamento dos carros, para você ter uma ideia. Imagina que você se tranque numa garagem e e ligue o motor de um carro. Você sabia que depois de um tempo respirando essa fumaça, você pode desmaiar ou até morrer por intoxicação? Por que isso acontece? O que acontece é que essa fumaça produz uma substância chamada monóxido de carbono, que é o gás carbônico. E o gás carbônico, ele tem uma afinidade pelo oxigênio, que é tudo aquilo que a gente precisa para que as nossas células funcionem bem, muito maior. Então, quando entra no nosso sangue um pouquinho de oxigênio e muito gás carbônico, o que acontece? O gás carbônico entra para a célula e o oxigênio, coitado, não consegue entrar, porque os receptores estão ocupados. É isso aí. Você começa a fazer uma competição entre o oxigênio e o gás carbônico, o monóxido de carbono. Então, essa é a primeira questão. Isso vai fazendo com que o seu sangue, cada vez mais, para conseguir aproveitar o oxigênio, tenha que produzir mais hemoglobinas. Portanto, o sangue ele começa a ficar mais grosso, mais viscoso. É isso que acontece com o sangue de quem fuma. Você pode ter visto, se você fuma, quando você fura o dedo, sai uma gota espessa de sangue. É o sangue grosso, um sangue muito concentrado. E a gente confirma isso com um exame básico chamado hematócrito, dentro do hemograma, um exame bem básico. Então, eu estou aqui para te dizer que o monóxido de carbono compete e atrapalha a utilização das suas células em relação ao oxigênio. Então, está muito claro para você que, de alguma forma, você vai precisar parar de fumar. O médico, às vezes, ele fica até cansado de tanto repetir isso. Alimentação saudável, exercício.
e parar de fumar, parar de fumar. Eu sei que você já falou para o seu marido 20 vezes, ou você falou para sua esposa 20 vezes. A gente sabe que santo de casa não faz milagre. Então, mostre esse vídeo para o seu amigo ou para o seu parente que ainda fuma. Talvez ele possa se conscientizar sobre essas questões. Bom, agora, por que faz tão mal o cigarro? Já falamos do monóxido de carbono. Agora, o que acontece? Vocês já perceberam? O câncer está relacionado com o cigarro. As doenças vasculares, já que eu falei aqui que o sangue fica mais grosso, então o infarto agudo do miocárdio, que é quando entope uma artéria no coração, o AVC, quando entope uma artéria da cabeça, problemas no olho, problemas no dente, dente amarelo, você passa a perder o sabor dos alimentos, e é por isso que muita gente fala, quando eu parei de fumar, eu comecei a ganhar peso. Não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que quando você para de fumar, você volta a sentir o prazer e o sabor da comida, coisa que você nem percebeu porque foi perdendo aos poucos. Então, o cigarro causa problemas de pulmão, problemas vasculares, problemas na pele, problemas na boca, câncer de língua, câncer de laringe e de lábio. Puxa vida, eu podia ficar aqui horas falando dos problemas que o cigarro pode causar. Agora, será que tem salvação? Claro que tem. Nós temos pacientes, dezenas, centenas de pacientes que pararam de fumar. E no começo, no primeiro mês, é muito difícil, aumenta a irritabilidade, você fica mais nervoso. Mas com o passar do tempo, isso vai melhorando. É muito interessante que você saiba que, às vezes, quando você para de fumar, inclusive a sua tosse aumenta. Mas isso é provisório. A tosse é um mecanismo de defesa. Ele está querendo tirar essa substância do seu pulmão. Então, você, para querer parar de fumar, é o primeiro passo. Segundo, busque ajuda, tanto de psicólogos como de clínico geral e, às vezes, até do psiquiatra. Porque os remédios que ajudam a parar de fumar, óbvio que nas pessoas que decidiram parar de fumar, são baseados em calmantes e antidepressivos. Porque realmente eu sei que gera muita ansiedade. Existem também adesivos de nicotina, gomas de mascar, tudo isso pode te ajudar. Mas o que vai realmente fazer diferença para você é quando você tomar decisão. E a melhor decisão qual é? É parar de fumar hoje. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar especificamente sobre todos os problemas pulmonares que o cigarro causa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Muito bom, estamos de volta e o nosso assunto de hoje é sobre o danado do cigarro.
Já falamos dos problemas de coração, falamos do AVC, falamos da cor da pele, dos problemas de boca, problemas de dente. Muito mais chance você perder seus dentes na sua velhice quando você é fumante, porque o cigarro causa uma diminuição da circulação da gengiva e da base dos dentes. Agora, nesse segundo bloco, eu quero falar sobre o diagnóstico dos problemas pulmonares em relação ao cigarro. Quais são os sintomas principais? O primeiro é cansaço, falta de ar. Hoje você sente uma falta de ar se você fizer um exercício muito intenso, daqui a pouco você começa a sentir falta de ar por questões mais moderadas, até que chega um ponto que a sua falta de ar é tão importante que você não consegue nem fazer suas atividades básicas, como escovar o dente, por exemplo, ou calçar uma meia. E aí pode ser que seja tarde demais. Então, se nós falamos que o monóxido de carbono atrapalha a troca de oxigênio no pulmão, essa é a primeira causa para falta de ar no nível inicial. O que acontece é que depois de um determinado ponto, você imagina que você está inalando fumaça quente cheia de produtos químicos. Os alvéolos, que são saquinhos, parecido um micro saquinhos, como se fosse um cacho de uva, e que ele vai se machucando, vai se estourando, e no lugar desses alvéolos formam-se cicatrizes. Então, o que acontece? O pulmão vai fazendo fibroses, cicatrizes, que você talvez já tenha ouvido falar, que é o tal do enfisema pulmonar. Isso é muito triste, porque as cicatrizes, elas são irreversíveis. Então, qual é o tratamento para o enfisema? Alguns tipos de anti-inflamatório, alguns tipos de corticoide, remédios que é o seu médico que indicaria, mas muitas pessoas que têm enfisema pulmonar, no final da vida, precisam até para dormir, ficar com catéter de oxigênio ligado no nariz para o resto da vida. Então, a gente está aqui falando sobre prevenção. Não vamos deixar que isso aconteça. No primeiro estágio, você fica com seus lábios mais roxos, você aperta o seu dedo e você vê que ele não é mais rosinha, que ele está ficando mais acinzentado, do mesmo jeito que a sua pele também fica mais arroxeada. A gente chama isso de cianose. E aí podem vir bronquites ou asma, quando o seu peito começa a chiar. Você pode ter uma tosse crônica, quer dizer, você tosse em vários momentos porque você precisa eliminar uma substância ou uma secreção que está no pulmão ou na própria laringe. Então, nós estamos falando aqui de prevenir todo o sistema respiratório, desde o nariz e da boca até chegar aos pulmões. Como é que você faz o diagnóstico? Procura o seu médico. Ele pode ver a saturação normal do sangue é acima de 95%, e pode ser que com o cigarro ela vá caindo para 80% e até às vezes menos. O médico pode pedir um hemograma para ver a concentração do sangue, o seu médico pode pedir uma espirometria, que é um exame que você respira num aparelho e ele consegue calcular os volumes que você está conseguindo pôr para dentro e o volume que você está pondo para fora. O meu intuito aqui não é falar muito sobre os exames, mas o meu intuito aqui é motivar você e a sua família a largarem esse vício que o governo já percebeu, que só traz prejuízo para todos os sistemas públicos e privados, mas eu estou aqui para falar diretamente com você. Para com essa mania, para com esse vício. E eu quero te contar mais uma coisa. A incidência dos filhos serem fumantes, quando os pais são fumantes, é muito maior. Então, se você acha que o cigarro não faz bem nem para o seu pulmão, nem para suas células e nem para o seu bolso, porque afinal de contas é um gasto desnecessário, para de fumar e o melhor momento de parar de fumar é hoje. E pare de dar esse exemplo, porque os seus filhos estão olhando para vocês. Pais fumantes geram tendências muito maiores a filhos fumantes. Então, o nosso assunto de hoje foi sobre o cigarro e os problemas que o cigarro causa. Foi sugestão da dona Maria Emília, lá de Minas Gerais. E você também pode deixar aqui no nosso canal do Instagram, Dr. André Chiga, as sugestões. Que temas você gostaria que a gente abordasse aqui no programa Com o Brasil? Te vejo no próximo programa.